Bem-vindos a mais um episódio do Na Trilha do Coelho, nosso querido podcast, agora no episódio número 24. E a conversa que vocês verão agora foi entre mim e Leonardo Barbosa, ele que é psicólogo, especialista em recursos humanos e já trabalhou em inúmeras empresas multinacionais como Grupo Stellantis, Cargill, Heineken. Ele rodou o mundo corporativo e aprendeu muito sobre a consciência humana e a consciência da empresa enquanto organismo e organização para saber exatamente como melhorar a vida dos funcionários para que os funcionários possam melhorar a vida da empresa. Então é uma questão quase que filosófica das empresas em que psicólogos como o Leonardo estão trabalhando hoje para trazer soluções. Ele hoje também mentora algumas empresas e pessoas na busca de autoconhecimento, entendimento de propósito de vida, buscas profissionais. E lançou também um aplicativo chamado Holly Connection, que ajuda as pessoas a entenderem melhor o seu papel no mundo, o seu papel nas suas organizações e como tocar a sua vida. O episódio de hoje é trazido até você por Smush Smart Mushrooms. Garanta agora os seus produtos no site da Smush usando o cupom TRILHA. E sem mais delongas, vamos aprender um pouquinho mais sobre recursos humanos e como a consciência do empregado e do empregador interfere diretamente nos resultados obtidos na vida das empresas e das pessoas. Vamos nessa. As camadas de satisfação que as empresas medem, né? Que tem a ver com o que você falou antes. Satisfação, motivação, clima, engajamento, bem-estar, enfim. Felicidade corporativa, que tem alta agora também, está dentro desse ecossistema como ressonância desse efeito. Então, quando você ativa esse dom interno e você coloca ele a serviço do que você faz, o céu é o limite, né? Porque não tem mais nada que te segure em função do uso desse poder, né? Por isso que chama power skill, né? Porque é essa competência de poder mesmo, de força, né? De um talento interno que ninguém tem igual. Legal pra caramba. Não é? Interessante. Vocês estão procurando investidor pra isso? Porque por acaso esse cara que eu trouxe para falar da inteligência socioemocional, ele investe nessas tudo coisas. A ver. Ele não é Olha, importante. CEO da empresa, ele é investidor, né? Ele criou essas paradas. Nossa, gostei disso. De repente posso te apresentar para ele e conversar, porque ele gosta dessas coisas. Assim. Nossa, e tudo a ver, porque o próximo avanço que a gente quer fazer é para a escola, inclusive. Porque o ramo educacional, a gente entende que... O que ele está desenvolvendo agora, que ele pretende lançar até 2026, que ele está realmente olhando mais para frente, é uma AI. Olha aí, que é um super tutor. Cada aluno tem o seu tutor e é uma inteligência artificial que vai ser quase assim customizada, então não vai ser igual para todo mundo, você vai ensinar ela, tipo, você é responsável pelo Joãozinho. O Joãozinho é uma criança, sei lá, hiperativa, ou não, o Joãozinho é uma criança tímida. Tem autismo. Dá a matriz de emoções. Olha que legal. E o tutor se adapta e lida com aquela criança. Que incrível. Ritmo, tom de voz, tudo, né? E aí, tipo, na aula tradicional, isso. o professor vai dar grandes tarefas e cada um vai ter o seu tutor para chegar naquele resultado. Uau. E aí tem ritmos diferentes, tem percepções diferentes, então fica mais customizado para o que a criança está disposta a fazer. E ao mesmo tempo aquilo ali é ligado na internet, então sei lá, se é um trabalho de história, a criança vai perguntar para o tutor, eu não sei nada de colonização do Brasil, aí o tutor vai de alguma forma ensinar a criança. Eu achei muito interessante essa ideia, assim, porque eu acho que hoje em dia é o que vai ser o futuro. A gente vai ter um copiloto artificial falando com a gente. É isso. Também acredito. E acho que pode ser bom, né? Gravando vocês já. Você pode pensar um pouquinho pra ser esquerda? Mas você já estava gravando antes ou não? Desde que eu entrei nessa hora. Ah, tá. Não, porque agora a gente tá fazendo diferente, Léo. Porque antes Antes a gente abria. Tá bom? E na abertura eu fazia a introdução. Bom dia, como vão? E aí a gente percebeu que isso fica um pouco errado, assim, não é o ideal. Tá. Mas artificial. Aí eu comecei a fazer a intro separada, tipo, depois que a gente gravar, tá bem. Eu vou parar aqui nesse fundo da cortininha e vou falar, hoje falamos com o Leonardo, não sei, Legal. E aqui a conversa meio que já, sabe, tipo, já tá rolando, não tem uma intro. Entendi. Já começou. Entendi. Por isso que ele já põe pra gravar. Boa, Gabriel. Mas a gente vai ter que voltar nessas coisas que a gente conversou agora. Claro. Achei essa ideia da Holly muito boa enfim, acho que vamos talvez fazer uma jornada. Vamos começar pelo que você fazia de RH e vamos chegar no final na Holly que você faz hoje. Acho que tá bem? Melhor. Melhor.
Você tá gravando já? Então, basicamente, é só começar. Boa, Lourenço. Mas, Léo, você trabalhou a vida inteira em RHs de É grandes empresas. Exato. Olhar o seu currículo para alguém que quer trabalhar na área de RH deve dar até uma certa inveja, porque você trabalhou em gigantes grupos aqui no verdade. Brasil. Teve Heineken, teve Stellantis, que é um grupo da Fiat Chrysler, né? Isso. E todas assim, eu vi que você trabalhou 5 anos, 8 anos, na Seara você trabalhou um tempão. Foi mesmo. Então acho que ninguém mais qualificado do que você, ou pelo menos com experiências feitas, para falar sobre o que as empresas olham no mercado para entender o que eles estão precisando de recursos humanos e como trazer essas pessoas, né? Como identificar esses ativos novos para a empresa. Mas assim, a minha definição de empresa é um amontoado de pessoas. Né? Eu não acredito nessas instituições, aquela coisa bonita, organizada. Uma entidade. Não, é um monte de gente trancados em salas trabalhando para um bem comum. E eu acho que quando esse grupo de pessoas vê que não está dando conta, ou que precisa de novas habilidades dentro dela, aí se volta para o grande mercado de trabalho e seleciona quem eles acham que pode ajudar nessa empreitada. Perfeito. Como que você, como responsável de RH, trabalha nessa tradução do que a empresa acha que precisa para o que você está vendo que está vindo entregar currículo na sua empresa? É bem isso. Até a forma como o currículo é entregue mudou, né? Essa variação do mercado, da forma como as organizações liam as necessidades, daquilo que os investidores, né? Daquilo que... Lembrando que nenhuma empresa ela tem por si só a ambição de desenvolver questões sociais ou humanitárias como premissa principal. É uma entidade para geração de lucro, né? Então a gente está ali orientado a esse propósito. Então todas elas, independente de segmento, tamanho ou configuração ou mesmo presença geográfica, a ambição é essa. Com esse recorte financeiro, então isso gera uma necessidade do RH, que é uma área que por muito tempo foi vista como uma área, como um centro de... Isso é até meio bordão dentro de RH. É como um centro de custo e não um centro de lucro. Porque é uma área que demanda despesa, né? Costuma ser entre a primeira e a segunda conta mais alta daquilo que gera a precificação de um produto ou serviço. Sim. Né? Mão de obra. E isso acaba gerando, para o RH, um estigma muito pesado de que precisamos melhorar o preço do produto, aumentar a margem de ganho, vamos reduzir pessoas, né? Mexer no quadro de pessoal. Isso acaba mexendo diretamente no ponteiro financeiro da organização. Então depende até disso, porque quando eu atraio como RH pessoas no mercado para um grupo, depende até em que fase esse grupo está. Por estar numa expansão. Então o perfil de pessoas também vai ao encontro disso. São pessoas que tem um olhar de empreender, tem esse lado mais visionário, que é uma característica do momento da organização. Agora, tem empresas que estão extremamente grandes, precisam se estruturar melhor, precisam criar processos, elas precisam criar bases para a sustentação desse aglomerado de pessoas, né, que você muito bem trouxe. Como é que esse aglomerado se organiza? Então, pessoas que têm essa condição de estruturar ideias, processos, de um jeito que esse aglomerado caminhe numa direção minimamente parecida, é o perfil que se é buscado para diferentes papéis, mas todos imbuídos dessa missão de caminhar para a organização com essa estratégia maior, né? Que no caso poderia ser uma reestruturação, um adensamento dessa estrutura, né? Então, as variações de perfis, elas mudam muito conforme o momento da empresa também. A gente tem várias variáveis, né? Porque são variáveis externas de mercado, tem variáveis internas da organização, empresas crescendo, expandindo ou até diminuindo, né? Em função de alguma crise. Isso tudo interfere no perfil que a gente busca para pegar pessoas com perfil mais agressivo ou um perfil mais humanizado para um período de trabalho mais orientado a pessoas naquele ciclo. Mas é difícil prevalecer por muito tempo o mesmo perfil. Como essa condição de impermanência que vem de várias filosofias, né? Sim. De várias frentes, de tudo que a gente poderia falar aqui, ligado ou não até a religião, espiritualidade, o mercado ele é instável, né? Lembrando que a economia é uma ciência humana. Sim. As pessoas acham que a economia é ciência exata porque tem número. Esse é um dos maiores erros que a gente comete na vida, é achar que a economia é uma ciência exata. É isso. E nesse aspecto, a gente, como aporte de pessoas dentro de uma organização, né, como área de recursos humanos, a gente tem muita clareza disso. Mas quando você sai de RH, as conversas com os engenheiros, com os CFOs, com os C-level das organizações, né, com toda essa camada de um corpo decisório de uma empresa,
parece que a coisa é muito hard, né? Muito numérica só. E aí, quando a gente entra com a matéria humana para discutir, fica difícil entender por que essa... Aí é a nossa recomendação como RH, né? Por que essa pessoa com esse perfil vai importar mais pro jogo no equilíbrio do hard, né? Porque exatamente a gente tá demais, né? Tá muito olhando só número, né? E como é que a gente olha a matéria humana de um jeito menos cartesiano, né? Menos tradicional. Sem reduzir as pessoas a números, né? E é difícil isso. E assim, como eu falei, né, meu entendimento é que é um aglomerado de pessoas. É verdade. Mas isso dentro, eu falo no sentido de que é uma consciência coletiva, uma empresa, né? De certa forma, o ideal seria, né, que as pessoas que compõem uma empresa compõem partes dessa consciência coletiva que está desempenhando um papel. Ela está vendendo alimento, está vendendo carro, está vendendo cerveja. Mas é uma consciência coletiva. E como uma consciência coletiva, ela chega nesse momento que tem que trazer mais pessoas ou cortar pessoas, como, né, precisa olhar para seres que são externos, que não conhecem a sua cultura, que não conhecem o seu humor atual, que não conhecem... Porque às vezes a empresa está bem humorada, está tudo indo bem, está todo mundo feliz, bônus está rolando para todo mundo, a empresa está crescendo. Às vezes a empresa está num momento de depressão, está tudo dando errado, está perdendo market share, está num momento difícil, tem que cortar. É verdade. Como adequar, preparar essas pessoas tanto para serem desligadas quanto para entrarem num novo projeto, não do ponto de vista de tem que treinar o cara porque ele vai ter que aprender qual é a cadeia de hierarquia da empresa, quem que ele responde, de quem que ele tem que cobrar, mas do ponto de vista de como os profissionais de RH preparam a consciência desse cara, se é que preparam, né? Acredito que sim, mas... Alguns sim, alguns não. Bons profissionais de RH, então, preparam essa consciência dessa pessoa para entender que ela está entrando agora num organismo maior. Agora você é parte de um todo. Verdade. E você vai ter que se acostumar com essa cultura, com essa... Isso. Tem métodos, tem técnicas, tem ferramentas, tem processos. Eu vou falar de algumas coisas um pouco mais estruturadas e vou falar de coisas menos óbvias, que são do bastidor, que eu acho que é o que interessa muita gente. Mas o feeling do RH. Então o RH utiliza ferramentas para avaliar clima, tem muitos fornecedores que fazem estudos mundiais, né, para você avaliar nível de engajamento e clima numa organização. Grandes corporações medem isso. Tem até índices de GPTW, por exemplo, né, Great Place to Work, esse índice como índice muito forte, né, como um selo de algumas empresas, para avaliar algumas das dimensões que sustentam essa condição de um clima de uma empresa. Sim. Mas tem metodologias, por exemplo, para gestão de mudança. Tem um autor do qual eu gosto muito, chamado Kotter. Ele especificamente para gestão de mudança, ele estabeleceu uma metodologia de 8 passos. Então, para você fazer qualquer transição, pode ser para uma crise, pode ser para um crescimento, pode ser para uma redução de quadro, pode ser para instalação de uma nova unidade em algum lugar que não tem ainda essa planta feita naquele estado, naquela cidade, e ele sugere essa metodologia. Estava até dando mentoria para uma empresa farma há pouco tempo sobre esse método, inclusive porque eles estão fazendo exatamente movimentos parecidos com isso, para trabalhar a expansão do grupo. E a metodologia ela é simples. Nenhum método, nenhuma ferramenta por si só, ele vai ser tão complexo a ponto da capacidade humana de fazer isso acontecer do jeito que cada pessoa é tocada por aquilo. Então, você traduzir isso da forma como cada pessoa vai aplicar esse método é a parte mais complicada. Porque pode ser que um diretor ou um presidente tenha entendido a orientação do RH para fazer a aplicação daquilo, para fazer com que as consequências sejam favoráveis ou sejam positivas ao resultado. Mas no meio do caminho, nossas emoções elas falam mais alto, né? E aí alguém se sente ansioso, ou nas relações internas, né? Pessoas são algumas mais próximas, têm vínculos mais positivos, outras podem ter atritos que geram interpretações errôneas, né, na forma como as pessoas se comunicam. Lembrando que, cientificamente, tem alguns estudos que apontam que comunicação ela é 7% palavra, 98% é 93% é não verbal. Então, os 7% está na palavra que a gente explicou, está na leitura, está naquilo que foi óbvio ali, né, do material. Mas e os 93% do que está sendo o ritmo, o tom, a frequência, a entonação, o contato visual, a parte corporal, o silêncio também é comunicação. Como é que as pessoas estão fazendo isso acontecer favoravelmente ao resultado? Aí isso a gente não controla, né? Nem tudo isso é tão visível.
E aí caminham os problemas aí de desdobramento dessas dificuldades que humano com humano gera, Sim. né? Mas tem jeito de fazer isso funcionar melhor, sabe? Tem como a gente, digamos, prevenir alguns tropeços que são muito habituais no mundo corporativo. Voltando ao ponto da sua perspectiva de aglomerado de pessoas, né? Porque é isso, né? Meio caótico, né? Eu falo isso para tentar derrubar Minimizar. a imagem, minimizar a imagem, porque a gente olha de fora, né? Instituições, sei lá, a Heineken, né, que você trabalhou, sei lá, um grupo grande automotivo, parece aquela coisa toda organizada, que tudo funciona, as engrenagens todas bem olhadas, tudo girando. Cara, no dia a dia não é isso, é um monte de gente trabalhando junto e eu gosto muito de olhar o particular quando você está olhando esse universal. Dentro dessa instituição, você vai ter gente que está quase tendo um burnout, se quebrando de trabalhar, e você vai ter gente que está se sentindo inutilizada, perdi a função depois que houve uma reestruturação, fiquei meio inutilizado, o cara começa a entrar num buraco, fica depressivo, sabe? E tem um cara que está de licença, que nem sabe o que está acontecendo na empresa. Enfim. E no meio disso, sindicato, acionistas recebendo relatório, pressão de governo, né? Políticas públicas, legislação federal, municipal, estadual, também fazendo pressões, auditorias acontecendo. Nossa, é um conglomerado de coisas. E é curioso isso, né? Porque às vezes você tem dentro do nível gerencial, tem um cara que está extremamente preocupado com uma situação, sei lá, receber uma intimação de um governo, do Ministério Público, alguma coisa, uma ação. Exato. E tem um outro cara que nem sabe que isso está acontecendo e tá com a cabeça, vamos lançar um produto novo, motivadaço. E isso tudo acontecendo na mesma instituição, na mesma coisa, né? É mesmo. Acaba sendo uma réplica, né, Lourenço, usando esses exemplos que você acabou de trazer. É uma réplica miniaturizada e talvez um pouco mais controlada da sociedade, né? Sim. Porque a gente tem todas essas nuances na sociedade, né? Esse caos... Imagina São Paulo, né? Com mais de 12 milhões de pessoas vivendo aqui. Tudo que acontece todo dia numa cidade dessa, numa gestão pública. É árvore caindo, é bueiro entupido, é casa pegando fogo, é gente morrendo, prédio construção, gente entrando, gente saindo, gente nascendo. Numa empresa muito parecida, só que numa esfera reduzida. E RH acaba sendo uma área meio que mediadora para tentar controlar minimamente o que pode fugir muito ao controle do que a produtividade demanda, né, desse agrupamento humano, para que a gente consiga ter minimamente um resultado estimado perto daquilo que foi previsto, né? Então, no fundo é isso. A gente, no fundo, não controla. Nada disso. Né? Mas a gente tenta minimamente direcionar as pessoas para que elas entreguem aquilo que é esperado com base nas competências, com base nos resultados, com base nos compromissos, né? Então, quando a gente cria um processo de avaliação de performance ou cria uma avaliação de clima para medir essas coisas, no fundo o que se quer é entender se de fato a gente está caminhando para a direção que a gente esperava, né? Porque com 10, 15, 20, 30 mil pessoas, como é que você dimensiona isso, né? Você não vai conseguir falar com elas ao mesmo tempo. E mesmo que elas ouçam um vídeo do presidente ou participem de uma reunião online em que alguma coisa está sendo dita, a forma como cada um absorve. Nesse desenho todo que você falou, né? Um está afastado, o outro está nem entendendo o que está acontecendo, o outro vai lançar um produto, ou está tendo burnout. Imagina, não tem como isso ser uniforme, né? Essa mensagem ser capturada por todos e interpretada na mesma cadência para dar o mesmo resultado. É o filme do Charlie Chaplin, né? Que tempos modernos, né? Aquela linha de produção. E parecendo que é tudo muito repetitivo, né? Desde a Revolução Industrial, né? Pós-Revolução Industrial, a gente tenta fazer com que, desde a educação, a gente... Aliás, o formato, né? Das escolas, né? É da Revolução Industrial ainda. Isso. Ainda é. Então, o formato das salas, a distribuição de matérias, o tempo entre as disciplinas, isso é muito a tradução como o mundo corporativo também absorveu e traduziu isso nos seus processos, né? Sim. Então, a gente está muito ainda arcaico nesse sentido, né? Para esperar que a gente tenha um resultado realmente livre de controle e, ao mesmo tempo, condizente com a expectativa, né? Então, e tem uma outra variável também interessante nessa equação, que é... Duas variáveis, na verdade, né? Compondo em dois eixos, que é quanto maior o nível de controle, menor o nível de maturidade. E vice-versa, né? Quanto maior o nível de maturidade, menos controle eu preciso. Então, quando a gente tem alguns problemas em algumas empresas que são muito maduras e exercem um controle muito grande, as pessoas não vão querer ficar nesse lugar. Sim. Né? Porque tem-se uma expectativa de que as coisas sejam mais livres para a capacidade humana de operar e de decidir aquilo a favor de um resultado, né? Mas como, em grande parte, no nosso país, por questões educacionais e históricas, né? De tudo que a gente sabe da história do Brasil, a gente tem um índice muito precário de
evolução humana, de evolução Sim, profissional, sim, né? sim, Isso total. acaba trazendo prejuízos para a própria população que é empregada por essas organizações, né? Que são submetidas a métodos e processos muito repetitivos e muito arcaicos ainda nesse formato de mais de um século. O né? mercado de trabalho no Brasil tem muita dificuldade de se atualizar como se isso. atualizam, sei lá, empresas de tecnologia de outros lugares. É. E que no final do dia acabam também voltando para o mesmo lugar, né? A gente Exato. viu na pandemia uma grande oportunidade das empresas virarem a chave para o que um profissional moderno busca, eu acho, né? Que é qualidade de vida. É isso aí. As pessoas cansaram daquele modelo São Paulo. O cara mora em Barueri, tem que pegar 2 horas de trânsito de manhã para chegar no escritório aqui na Faria Lima, que Exatamente. nem é longe, É isso. mas dá 2 horas de trânsito. Exato. Quando não Exato. dá um acidente na marginal, vira 3 horas. Para mais. Para chegar no escritório, ficar num cubículo, trabalhar até as 8 horas da noite, voltar para casa lá, só dá tempo de comer alguma coisa, dormir, no outro dia faz tudo isso. de novo. É Não isso. há qualidade de vida aí. É isso. E você vê muitos gestores que, não, qualidade de vida, o cara tá pagando as contas, sustentando a família. E o que você quer mais do que isso, né? A gente ainda isso. tem essa mentalidade muito antiga. Você vai olhar um profissional europeu, né? O que o cara tem de férias no verão, os caras saem 3 meses de férias, desligam o celular E é a isso. empresa pode E a vida. falir, não tem nada a ver com isso. É isso. E já estão implementando, né, semanas de 3, 4 dias. É isso. Os outros 2 dias você fica em casa. Algumas empresas ainda estão 100% remotas, né? É isso, ainda estão. Eu tenho um amigo que vendeu a empresa para um grupo indiano, uma empresa aqui do Brasil. Então, obviamente, né, não foram para a Índia, né? Eles ficaram aqui. Sei. E eles se relacionam com essa empresa exclusivamente online e remoto. Sim. E por questão de fuso horário, normalmente quando o dia está acabando na Índia, ele está começando aqui, é quando eles se encontram. Então, 8, Perfeito. 9 da manhã, as reuniões. Perfeito. E eu vejo como é diferente a vida dele da minha que frequenta o escritório. Eu fiquei uns dias na casa dele lá esses tempos atrás e a rotina dele basicamente é acordar às 7 da manhã, se prepara, faz 2 horas de reunião, termina e aí ele tem uma liberdade absurda pro resto do dia para fazer o que ele quiser. Mora em Florianópolis, então Nossa, vai jogar praia. beach tênis, vai fazer remo na praia, vai não sei o que, aí sei lá, 4 horas da tarde, não tem mais o que fazer, agora eu vou trabalhar. Ele trabalha, tal, o chefe dele acorda lá 8 horas da noite, ele manda um negócio, acabou. Sei. Mas aqui em São Paulo você dificilmente vai ter essa abertura para fazer uma coisa dessas, né? Um profissional quer uma vida melhor dessas, quer ter uma qualidade de vida, mas às vezes não dá. Você tem que estar no escritório das 9 às 6 da tarde, e é isso, e deal with it, né? É mesmo? Se vira. É isso mesmo. Mas, enfim, eu fiz todo esse preâmbulo, que eu já nem sei mais por que eu comecei, para dizer que, Sobre qualidade de vida. assim como você falou, né, o que é um país, né, um governo... Isso. Numa microesfera, né? Numa microesfera é uma empresa, ao mesmo tempo que a cabeça de uma pessoa, ela se amplifica dentro dessa estrutura. Então, eles são níveis de consciência na minha concepção, né? O nível de consciência individual, o coletivo empresa, o macro coletivo de empresas e indivíduos que compõem o governo. Exato. Exato. E são reflexos de como as pessoas estão se sentindo. Então, como eu queria perguntar para você, no contexto pós-pandemia, como os RHs e a gestão de pessoal, eu acho que é o mais correto de falar, está lidando com a qualidade de vida do colaborador. Perfeito. Existem até pesquisas sobre isso, sabe, Lorenzo? Muito interessantes que apontam caminhos e possibilidades novos que não eram tão explorados, mas que sempre existiram. Não é uma demanda nova, mas ela estava represada. O que fez a pandemia, a forma como a pandemia atuou, né, para que os resultados pudessem acontecer de um jeito diferente, desdobra em estrutura organizacional. Então tem cadeiras novas que não existiam e agora existem nas empresas. Então conversei ontem, por exemplo, com uma empresa, uma cliente, potencial cliente, ela é coordenadora de bem-estar de uma empresa grande aqui no Brasil, em Porto Alegre. Você tem a Heineken, tem, né, a diretoria de felicidade. Você tem o grupo Suzano também, que trabalha esse pilar. Você tem várias empresas de nomes muito fortes e que aprenderam a olhar para isso de um jeito ainda inicial, né? São cadeiras novas, estão aprendendo a fazer isso, mas que estão aprendendo a fazer isso porque por muito tempo, né, por mais de um século, a gente entendeu que trabalho era separado de vida pessoal. E aí tem um conceito novo que
tem sido mais falado fora do Brasil do que aqui, nos Estados Unidos principalmente, que é de Work-Life Experience. Quando a gente pensa nessa jornada de vida em que o trabalho faz parte dela, deveria ter sido o conceito de sempre, né? Quando a gente pensa trabalho. Então, separar o work de life é que gerou todo esse bug, né? E esse processo meio desestruturado, desestruturante, que faz com que a gente acredite que as coisas são separadas. A gente não é separado, né? A palavra indivíduo vem disso, né? Indivisível. A gente não é separado da vida emocional, da vida racional, da vida profissional, da vida social. Esse sujeito que vive todos esses papéis vem da mesma fonte. Se parte dessa fonte, de qualquer desses papéis, sofre alteração, a matriz é impactada, né? Então, me dá origem a um pai menos amoroso, menos afetuoso, menos atencioso se eu estou alterado pelo impacto dos profissionais, por exemplo. Mesmo que eu queira ser, eu não consigo ser integralmente assim, né? Então, esse entendimento hoje está mais claro. Tem uma fonte de pesquisa muito interessante, a Gartner, que é uma fonte de dados muito útil para a área de RH para as empresas. Eles apontaram no passado que mais de 80% das organizações têm demandado, as pessoas dessas organizações têm demandado o que eles chamam de Person First Experience. Ou seja, olhar a pessoa antes do empregado. É saber... Eu não quero ser chamado pela minha matrícula. Eu quero ser conhecido pelo Léo do RH, mas que é o Léo com aquelas características dele como humano, né? Como ser, como indivíduo diferenciado naquela empresa. E não como... fala com alguém do RH. Tem um cara lá que começa com a letra L, né? As pessoas são tidas como números, como letras, como matrículas, né? Como cadastros. E as pessoas têm demandado esse reconhecimento como indivíduo, né? Dentro das corporações. Então, é um dilema que está muito presente nas empresas hoje. Nem todo mundo conseguiu equacionar ainda, né? Você pega grandes corporações com 20, 30, 40, 50, 100 mil funcionários no mundo. Quando você fala em cultura ainda, cada país tem a sua. E aí cada empresa dentro de cada país, em cada região. Então, a mesma empresa no Brasil, na região sul, na região nordeste, na região sudeste... 3 empresas diferentes. São 3 empresas diferentes, exatamente. São paradigmas difíceis de vencer, né? Para conseguir fazer isso minimamente convergir. E aí volta para aquilo que você falou, que é muito bem falado, que é o aglomerado de pessoas, né? Porque é isso. Quem está passando por esses lugares para ajudar esse aglomerado minimamente não se perder, né? Como se fosse, de fato, um agrupamento, mas que começa minimamente a pensar coisas parecidas, né? E que caminham para uma direção próxima. É um exercício muito mais de direção do que de velocidade. Eu acho que sim. Né? Não adianta colocar pressa nisso, né? Eu ia fazer um comentário bem clichê em algum momento que eu me impedi de fazer. Mas era... Basicamente, as empresas são barcos. Né? Você... A única coisa que está no seu controle é a direção que você põe a vela. É isso. Se vai bater vento, se a corrente vai ajudar, se vai chover, se não vai, está na mão do universo. Você só pode ajustar a sua velinha e torcer para que... E rezar. Outros barcos que vão aparecer, se vai ter colisão, se a noite vai ser calma. Isso. A gente não tem controle sobre isso. Tem um vice-presidente de uma empresa por onde eu passei, no começo da minha trajetória, a segunda empresa grande por onde eu passei, o grupo chama ZF, é uma empresa de autopeça. A vice-presidente de RH lá é super amiga minha, assim, gosto muito dela e foi ela que me contratou na época. Na época o grupo chamava TRW, que veio de uma empresa ainda antes dessa, que era uma empresa nacional chamada Freios Varga, que a marca ainda existe ainda no mercado até hoje. O grupo ZF, na época ainda estava em transição para ZF, eu ajudei a construir um programa de estagiário nessa empresa naquele período. E aí, como parte desse programa, a gente tinha mentores, né? Que a gente usava do público interno para fazer essas sessões de conversa. E também um grupo de potenciais talentos para desenvolvimento para futuras cadeiras de liderança. Esses 2 programas foram que eu coordenei no meu primeiro ano de organização. E aí, numa dessas sessões de mentoria com o vice-presidente da empresa, que a gente convidava, me chamou muita atenção. Olha só, isso aconteceu mais de 15 anos atrás. Eu guardo até hoje. Esse VP, ele foi perguntado por um desses grupos de desenvolvimento de pessoas, né, de líderes, de potenciais líderes, assim, que conselho você dá pra gente crescer numa empresa, né? Você falou de perfis muito diferentes, né? E aí ele falou assim, sabe qual é a diferença? Aí ele devolveu a pergunta, né? Sabe qual é a diferença de um estagiário para um presidente? E todo mundo, é conhecimento, estudar em grandes escolas, né? São grandes chancelas, é ter tido uma bagagem ou uma jornada, talvez até de uma linhagem familiar, porque meu pai também foi, então eu aprendo mais rápido. O que me favorece ser mais presidente do que quem é estagiário? Ou como é que um estagiário pode chegar a uma presidência? Pode chegar um estagiário a uma presidência? Enfim. Aí ele falou, todo estagiário pode chegar a uma posição de presidente, mas o que muda é a capacidade de tomar decisão pela amplitude de visão que ele tem. Então, o estagiário não consegue ver tudo que um presidente enxerga para a decisão que ele toma.
Então, percebe? Por isso que quilometragem importa, mas não pelo tempo de vida e não pelo tempo de trajeto, mas pelo grau de experiências que você toma que vão te dando perspectivas que ampliam. Você usou essa palavra antes um pouco aqui, né? Essa ampliação, na verdade, é que vai dando o senso de crescimento, né? De evolução. E amadurecimento é isso, né? Você não amadurece por tempo. Amadurecimento envolve um processo de escolha, né? Porque é doloroso amadurecer, né? Eu aceitar que isso me incomoda e eu posso evoluir, e isso me traz ganhos, mas também me fecha perdas que a zona de conforto me dava, né? Que é aquele lugar conhecido, com as pessoas conhecidas, que é um lugar calmo. E eu vou para mares mais... Desbravo mares talvez menos calmos, né? Um pouco mais turbulentos. Mas essa percepção de que a tua evolução ela vem ao longo dessa jornada em que a tua exposição, a tua experimentação vai te dando esse know-how, né? Essa visão de mundo, essa amplitude para novas decisões, para mim simplifica muito da jornada que a gente acaba usando, achando que a trilha ela é muito linear, né? E é muito sequenciada. Não, eu tenho que fazer 2 pós-graduações, não, eu tenho que fazer um curso em Harvard, eu tenho que ter título tal para conseguir ser o bambambam em tal mercado ou em tal posição. Não é bem isso. E o RH por muito tempo foi viciado em buscar pessoas com perfis e era muito disciplinas de primeira, direcionado a currículo. Né? Muito direcionado a currículo. E aí faculdade de primeira linha, né, para posições de C-level, um curso na Europa, da INSEAD, para você ser um executivo de ponta. Ainda tem algumas organizações que fazem uso dessas frentes, né, de mapeamento. Mas hoje sabe-se que tinha muita gente no fundão da sala que está empreendendo, que deu muito mais certo do que quem era o Caxias de da primeira fileira, né? Não, e eu acho que hoje em dia, com assim, o nível de acesso a conhecimento que nós temos, né? Porque foi-se o tempo que você tinha que ser muito bem qualificado e ter dinheiro para ir fazer um curso em Stanford. Isso. Abre o YouTube e tem todas as aulas de Stanford. Acessíveis. Aula 1, 2, 3, 4. O que você quer aprender de Stanford? Dentro da sala de aula, os caras gravando com o professor world class te dando aula. É isso. Isso o cara não vai botar no currículo, assistir YouTube das aulas de Stanford. Mas talvez ele tenha visto, ele tenha esse conhecimento tal qual o cara que estava lá, e talvez mais, porque ele estava confortável em casa assistindo, enquanto o outro tinha que ir para a sala de aula, às vezes perdia uma aula, chegava atrasado. Exato. Então, assim, isso é um exemplo besta, né? Mas a gente tem hoje conhecimento, acesso a conhecimento. Isso e mesmo. eu acho que isso transformou o mercado de trabalho no ponto de vista, não tem mais por que depender tanto do cara ultra qualificado. Isso. Você tem que procurar outros skills. Isso. E aí soft skills importam muito mais. Isso. O cara é engenheiro agrônomo, mas o cara sabe programar em Python. Isso é uma união de skills legal pra caramba. E o cara não fez a escola, ele aprendeu no YouTube com um indiano lá ensinando a fazer Python. Não vai estar no currículo que ele tem uma qualificação, mas ele sabe, o cara se vira. E eu acho que cada vez mais o mercado de trabalho está ficando assim. Porque as pessoas estão ficando assim, é um reflexo. Eu tenho às vezes um hobby, mas eu me especializo nele, eu fico bom nele. Não está no meu currículo, mas eu sei fazer. Perfeito isso. Inclusive algumas empresas grandes, como o Google, anunciaram há poucos anos de suspender para algumas posições a necessidade de ter formação superior. Sim. O certificado de formação superior, né? O diploma. Porque é isso. Porque se o diferencial para o aprendizado, para a entrega do resultado é muito mais a prática, não faz sentido essa densidade teórica inteira que fica engavetada. O quanto a gente usa de trigonometria para resolver um problema de trânsito em São Paulo. A gente precisa entender quais são as ciências que são realmente mais úteis para aquelas necessidades, para aquelas funções e para aqueles exercícios, para sua carreira, para não ficar essa pulverização de conhecimento como se tudo fosse importante. Né? Nessa construção nessa jornada, né, de conhecimento, tem um princípio da psicologia comportamental que eu gosto muito, que informação não muda comportamento. Esse é um princípio difícil de entender, nem todo mundo... Isso é poderosíssimo. Até já marca a minutagem para fazer esse corte aí. Gostei muito. Informação não muda o comportamento. Porque, desse ponto de vista, tudo que você falou poderia fazer com que qualquer pessoa pudesse se transformar no Elon Musk, né? Exato. E não é assim, não é assim. Ou seja, quando o meu plano de capacidade de absorver e decodificar o que me chega é muito particular. E não é qualquer código que eu consigo absorver. Do ponto de vista psíquico, a comunicação ela é tradução. Para eu transformar informação em conhecimento, eu tenho um tempo, eu tenho uma densidade, eu tenho forma, eu tenho conteúdo. É tudo isso junto. E eu não consigo fazer isso de maneira instantânea, né? Com acesso ao Google, com uma informação explícita.
Então por isso acontece muito problema de comunicação em empresas, né? Mas por que tá tendo esse problema na organização? Mas tá lá a informação no mural. Mas as pessoas já foram informadas por e-mail. Eu já mandei o WhatsApp para ele. Por que será que não tá entendendo? Pois é, quem disse que informação muda alguma coisa, né? Então, disponibilizar dados não necessariamente te faz alcançar alguma coisa. Vai muito além disso. Essa camada que envolve a ciência humana, volto para a economia, né? Entender a nuance de comportamento humano para as decisões, para as escolhas que você faz, é algo muito mais profundo. Né? Tem um escritor daquele livro Rápido e Devagar, né? O Daniel Kahneman, ganhou o Nobel de Economia como psicólogo em 2002, por exemplo. E exatamente para tentar decodificar a forma como as pessoas, nos padrões de comportamento, fazem o que fazem, né? Pelas escolhas que envolvem os impactos, obviamente, no mundo da economia, mas que vai muito além disso, né? Nas relações humanas, né? E entender que tudo que eu falo ou que eu escrevo não necessariamente vai ser absorvido e compreendido e traduzido em conhecimento de forma aplicada por alguém é o desafio, né, de universidades, de empresas, quando elas tentam criar essa mecânica informativa, que 80% dela vai pro ralo abaixo, assim, vai pro esgoto, não vira nada, assim. Porque essa informação, ela tá desatrelada a essa inteligência, né, que é construção de coisas, né, que envolve relações, que envolve capacidade humana, né, como é que uma pessoa... O Brasil está, segundo um instituto de gestão de estresse nível mundial, o Brasil foi colocado ano passado como o segundo país líder entre os 5 piores em burnout. Em segundo lugar. Perde só para o Japão. Como é que um país... e nós estamos falando de quase 1/3 da capacidade produtiva acometido por algum nível de esgotamento. Em nível mental e emocional. Como é que uma pessoa que está alterada emocionalmente, em nível emocional, mental, vai processar uma informação e aplicar do jeito certo para conseguir transformar isso em conhecimento e resultado? Olha para você como que essa base comprometida, né, essa matéria-prima humana, ela precisa estar muito bem constituída, muito bem nutrida, né, emocionalmente, fisicamente, de forma alimentar. Mas nutrição é um aspecto mais amplo, né? O que eu consumo de informação, a forma como eu construo as minhas relações, o que eu construo de conhecimento com os meus aprendizados em busca do que eu quero, isso ajuda a construir conhecimento. Tem que partir de mim um querer, uma vontade, um sentido, né? E isso não é algo difícil, não é algo fácil de resolver, né? É algo difícil, porque se essa base está comprometida num país que tem um ranking de segundo, a Exame publicou no começo desse ano falando que o Brasil está em 4º lugar. Independente de segundo ou quarto... Tá no top 5 já é um problema grande. Nós estamos falando de milhões de pessoas, né, acometidas por isso. A Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, não a Inglaterra, e o Japão, por exemplo, criaram 2 ministérios, chamado Ministério da Solidão. Porque... no Japão isso é um problema enorme. Pessoas, enfim... que atentam contra a própria vida ou que querem se isolar socialmente fora dos centros urbanos, começaram a gerar apagões em empresas, na área pública, inclusive também, gerando um problema social absurdo, né? Porque houve até abandono de famílias, de pessoas que não querem nem minha família mais. No Japão, se eu não me engano, eles têm um nome para isso. Eles têm um termo específico para a pessoa que se afastou socialmente da vida e sem dar aviso a ninguém. É isso aí. E eles têm até empresas de mudança especializadas em atender essa esses transição, caras. né? E o cara simplesmente liga para essa empresa e contrata o serviço, tipo, eu tô desaparecendo da minha vida, vocês têm que vir aqui amanhã pegar tudo que eu tenho e tô indo para, sei lá, uma casa no meio do nada, aí vocês levam. Exatamente. E olha como isso não é privilégio, né? De um país só, e como o mundo, de alguma forma, está tentando, ou pela esfera pública ou privada, conter essa condição humana que a gente não está sabendo muito bem operar, né? Tem um outro psicanalista chamado Jorge Forbes, ele foi aluno de Lacan, e ele tem um instituto aqui em São Paulo, chamado Instituto de Psicanálise Lacaniana, e ele é responsável por esse instituto. Ele foi aluno de Lacan pessoalmente, né? Fala francês fluente, enfim, é médico, psiquiatra. E o Forbes, ele fala um termo que eu gosto muito, e está no site dele também, tem um texto bom sobre isso. Ele fala que nós vivemos num período desbussolados. A gente está completamente desorientado em relação para onde a gente vai, porque até certo ponto, todas as revoluções que o mundo passou deram para o ser humano um senso de orientação, como se fosse um roteiro de vida. E, sobretudo, vida pessoal também, não só profissional. Mas o profissional, como dominante, dele derivavam os outros roteiros, né? Que você precisava cumprir de ter família, ter um carro, ter uma casa. E se ritualizar nesse cumprimento, nessa jornada. Isso te dá felicidade, né? É a receita que foi desenhada. E por muito tempo, sabendo que isso não era verdade, mas a gente vivia isso cumprindo essa jornada.
E esse desbussolamento, né, que o Jorge fala, para mim vem muito desse lugar em que a gente precisa aprender a lidar com as próprias questões, olhar para a liberdade que a gente tem e com esse senso de escolha que a gente nunca soube muito bem fazer. E é muito fácil você fazer escolhas num cardápio que te dão 2 opções, né? Agora, quando você tem mais do que isso, existe aí um paradigma difícil individualmente, né, de superar, e aí entra a tentação de repetir o que já me dão pré-pronto e ter que construir algo novo em um lugar que eu desbravo, dá muito mais ansiedade, né, muito mais desafiador eu fazer um caminho de trilha do que de trilho. Né? Eu andar sob trem num trilho que já está trilhado para um caminho certo, muito mais fácil, né? Mas a vida é muito mais trilha do que trilho, né? Eu tenho que pegar facão e mata a virgem. Na trilha do coelho. Não é? Você tem que abrir o mato, literalmente. Né? E era um pouco o mote inicial do Trilha, do podcast, eu digo, falar sobre exatamente esses aspectos da vida. Porque hoje em dia eu sinto essa crise Perfeito. Existencial que a gente vive, porque a gente está vivendo uma era pós-industrial. Perfeito. O que a gente está vendo é que logo ali eu me refiro assim, 2030, na minha cabeça. Está bem perto. Os processos vão estar tão automatizados, tão robóticos, literalmente. A Xiaomi, que faz esse celular aqui, lançou agora na China uma fábrica inteira de celular sem uma pessoa dentro. Nossa, incrível. 100% 100% automatizado. Só as únicas pessoas são os controllers da fábrica que ficam numa salinha, que ficam sentados de braço cruzado, para quando acende uma luzinha vermelha, eles vão ver o que aconteceu. Mas fora isso, eles não põem a mão. Perfeito. E eu acho que isso é exponencial, né? Porque à medida que você tem mais robôs, eles criam mais robôs e você vai ter mais automatização. E eu acho que para a pessoa que está num patamar de vida que somos os 99%, né? Os que não controlam, não tomam decisões e estão aí correndo atrás da máquina, digamos, precisa de um emprego, ao mesmo tempo isso é uma ameaça gigante, você se sente ameaçado, porque você pensa, o que vai ser da minha vida se vai acabar o emprego, se vai acabar o trabalho. Exato. Aí tem os caras que falam, não é que vai acabar, vai mudar, você vai ter que se especializar. Pô, mas aí o cara que já tá com 45 anos, uma crise de meia-idade. Ou vai fazer 50 anos, uma crise de meia-idade, mas eu já não quero mais trabalhar, eu não quero ter que me especializar, porque agora no final eu vou ter que fazer isso. E aí o cara olha pra Previdência Social, fudeu. Não dá pra contar com isso. Se aposentar. E isso gera isso que você falou. A pessoa, nas outras revoluções que a gente teve, a gente tinha um direcionamento. O mundo agora é assim. Então isso aí. Você vai para esse novo patamar. E tá tudo certo. Hoje em dia, se eu vou olhar para uma criança, eu não sei nem se precisa fazer faculdade, não sei nem se precisa fazer colégio, sabe? Tipo, uma coisa meio... Exatamente. Eu não sei para que serve mais essas coisas. Eu acho que você consegue fazer outras coisas, né? Exatamente. Então, nesse ponto, a gestão de pessoal fica muito complexa, porque você tem que lidar com a saúde mental de uma coisa que você não tem respostas. É isso. Você não tem como responder pro cara, vai ser assim, ou vai ser assado, vai ser... você vai ter que se adaptar. E aí eu acho que entra uma coisa que não sei se é a realidade, talvez você pode me dizer, do que as empresas buscam, que são funcionários que tem mais jogo de cintura, tem mais flexibilidade. Não é o melhor cara, mas é um cara que eu consigo botar aqui, eu consigo botar ali, se dá um problema eu consigo pôr ele aqui. Ele sabe se ele é volátil de certa forma, o que era ruim antigamente. Mas hoje em dia não, hoje em dia é bom ter um cara assim no grupo. O cara não é especialista em nada, mas ele quebra um galho em quase tudo ali. É verdade. Tem inclusive... meios de chegar nessas pessoas que a gente busca com esse caráter mais de flexibilização, de maleabilidade, mas esse traquejo, como você muito bem trouxe, Lorenzo, ele realmente nunca foi bem visto de maneira tão ampla. Talvez para uma função muito específica, talvez no passado isso era útil, mas percebe-se que aí tem vários nomes, né, que o mercado utiliza para liderança, né? Liderança situacional, mas fala desse líder que enxerga diferentes formas e jeitos de tratar cada situação e cada pessoa, né? Tem nomes variados que o mercado usa, mas alguns modismos também para tentar chegar num consenso sobre uma saída.
tem um conceito novo, até falando de liderança regenerativa, eu tenho lido bastante a respeito. Tem um livro muito interessante de organizações regenerativas, tentando voltar à essência daquilo que a gente perdeu antes da Revolução Industrial, sobre meios da gente conduzir processos humanos orientados a pessoas, né? É até meio estranho, né, falar... É um dos pilares que eu trabalho hoje na consultoria, né, que eu exerço, que é de gestão humanizada. Eu falei, mas se a gente não faz gestão humanizada, a gente tá fazendo gestão... São aliens, são só máquinas. Por que eu chamo de gestão humanizada? Porque não são pessoas, né? Mas a gente precisa tanto chamar disso porque a gente se distanciou demais disso, né? Esse é o problema, né? A gente foi se descolando tanto da nossa humanidade que a gente não sabe mais o que é ser humano, né? Eu preciso dar curso. O que eu faço em terapia é um processo educacional sobre ser. Ser quem você é, né? Tem pacientes que chegam pra mim e perguntam, nossa, mas eu tenho receio de fazer terapia e me tornar uma outra pessoa que eu não sou. Eu falei, se você tá aqui é porque você já se tornou essa pessoa que você não é. Na verdade, é um processo de resgate o que a gente tá fazendo aqui, né? Pra aquilo que você perdeu sobre quem você era, né? Então, não vou fazer você... Ou mais do que isso, é de entendimento se você deve voltar para aquele lugar. Exato. Isso dentro de uma corporação acontece também, só que numa escala, né? Em grupos que... as pessoas entram nessas crises existenciais e trazem isso para a esfera organizacional como uma responsabilidade compartilhada, né? Então as empresas acabam criando programas de desenvolvimento, programas de clima, ou programas até de apoio terapêutico mesmo. E você falou de bem-estar anteriormente, né? E tem muitas empresas com benefícios orientados a bem-estar, a cuidado de saúde. Então, contrata algum benefício de prática esportiva, né, que beneficia aí uma cadeia de redes, né, de não só academias, mas também faz yoga, pilates. Esse é o novo VR, né? Você vê o novo VR lá que oferece tanto de VR e assinatura de alguma coisa. É uma assinatura de um serviço diferenciado, né, que a pessoa possa. Tem empresas, por exemplo, menores, algumas grandes talvez tentaram fazer isso por um tempo, mas não deu muito certo e recuaram. Mas algumas menores conseguem fazer, por exemplo, muitos funcionários não são casados, mas tem muitos animais. Então, auxílio pet, por exemplo, vale mais do que auxílio creche, que era default de mercado no passado para RH. Então, RH, com uma boa cartela de benefícios, era auxílio creche, auxílio saúde, né? Com classes diferentes de plano. Tinha alguns convênios com algumas farmácias. Olha para você ver saúde como doença, né? Agora não. Ao invés de fazer um auxílio para fortalecer o adoecimento, eu tenho que promover, na verdade, uma outra visão, porque essa população não olha do mesmo jeito para isso, né? Isso é uma discussão grande que a gente já teve aqui no Trilha, de saúde versus doença, né? Porque o paradigma da indústria hoje da saúde não é a indústria da saúde, é a indústria da doença. As grandes farmacêuticas, e de novo, eu não estou fomentando teorias conspiratórias nem nada, é uma coisa óbvia. Você tem um mercado que você trata sintomas. É isso. Ponto. E não está errado. As pessoas precisam de anestésico para dor, precisa baixar a febre, precisa... tá com dor de barriga, precisa de um remédio. Não é errado você tratar o sintoma. É verdade. Mas é uma indústria que depende muito do sintoma. É isso. Então, obviamente, ela vai se direcionar para isso. É isso. E a indústria da saúde, como eu vejo, é essa outra. A pessoa ter uma saúde mental boa, tá se sentindo incluído numa vida, né? Tem grupos de amigos, tem vida social... Tem momentos de lazer, de esporte, vive numa cidade que você consegue ir para um espaço, né, descomprimir, como a gente chama. Perfeito. Então, eu vejo que as empresas se preocuparam muito com isso, e você tinha aqueles escritórios da Google que pareciam um shopping center. Parque de diversão, Parque de diversões, com escorregador, com videogame. E agora essas mesmas empresas estão voltando atrás e estão tirando esses benefícios. É isso mesmo. Substituindo por outras coisas. É isso aí. Que viram que virou uma festa e tiveram que dar um passo atrás. Verdade. Mas tudo focado para a saúde mental dos empregados, porque... De novo, o recurso humano, apesar de estar sendo muito automatizado, é escasso. É escasso. Mesmo em grandes centros, difícil, né? Você pega grandes países, eles importam muito cérebro. Não tem verdade. suficiente. Nos Estados Unidos, importam pesquisadores, muito cérebro todo executivos, ano.
Ué, só você ver que a maioria dos grandes CEOs de empresas americanas de tecnologia são indianos. É isso. E não indianos nascidos nos Estados Unidos, indianos da Índia que migraram e agora são CEOs de grandes empresas de tecnologia. Exatamente. Então são realmente uma grande importação, né? E o Brasil exporta muito cérebro porque não vê aqui empresas que estão tão avançadas, alinhadas nesses quesitos, muitas vezes. É verdade. Eu vejo pessoas, já conheço pessoas que saíram do Brasil e quando você fala com eles, a decisão não foi muitas vezes motivada por dinheiro. Não, no Brasil eu teria um salário bom também e com o que eu ganharia no Brasil, eu viveria melhor no Brasil do que eu vivo aqui, sei lá, no Canadá. Verdade. Sem falar que o clima é horrível versus um clima agradável aqui no Brasil. Mas era por uma questão de cultura. É isso aí. Cultura. Pô, aqui a empresa se preocupa com isso, com aquilo, o cara me dá condição de fazer isso, eu posso... No Brasil, eu ia trabalhar 12 horas por dia, ter um burnout e ia ficar mal. É isso aí. A jornada de trabalho, né, como um todo, ela é olhada por empresas fora do Brasil até com esse olhar mais ampliado mesmo, né, do work-life experience, né, que eu estava falando. Ou seja, eles de fato são atentos a esse cuidado da pessoa de maneira mais ampla do que só... E de fato, trabalhar é uma fração da vida, né? E não o pilar principal que rege todo o resto, né? Que ainda é como a gente opera em muitos lugares aqui no Brasil. Que é fruto muito da forma como a gente construiu a relação com o trabalho, né? Eu gosto muito da comparação da filosofia e da psicologia para falar um pouco dessas questões, Lorenzo, porque a filosofia ela tenta falar sobre o sentido da vida. E aí você tem Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, especulando filosoficamente de maneira muito eloquente, né? E sou fã de muitos deles, falando sobre essas questões, sobre o sentido da vida. E a psicologia ela tenta falar sobre a construção do sujeito para si, que é o sentido na vida. Então, na vida do Lorenzo, o que faz sentido para ele no trabalho, para ele que anima ele nas relações sociais, o que faz sentido na vida do Lorenzo, aquilo que ele consome, que para ele faz sentido e que dá para ele essa sensação de prazer, de bem-estar que ele constrói. Porque é uma construção, né? E é construção de sentido. Então, quando a gente fala de propósito, que também está em alta, né? É muito essa construção desse lugar em que é específico para cada um. Isso deixa o negócio mais complexo, né? Porque como é que as empresas, então, vão falar de benefícios ou de estratégias de RH, ou de estratégia de gestão, estratégia de clima, se de fato essa individualização ela é cada vez mais exigida e esperada que as empresas tratem as pessoas nesse aglomerado. 100%. É muito complexo, né? Para conseguir fazer isso funcionar. Eu vejo assim, a mentalidade de alguns CEOs daqui. E não é só daqui, né? Isso acontece em vários países, mas eu vejo muito aqui. Tem 3 países que me saltam, assim... Não, na verdade, 5. Japão, Coreia do Sul, cultura de trabalho extremamente tóxica. É mesmo? Índia, Sim. é muito também, tipo, você tem que trabalhar violentamente até morrer. A exaustão. E Brasil e Estados Unidos, que tem essa cultura. E se você olhar desses países todos, nós somos o menos produtivo. É verdade. Tem números já mesmo sobre isso. Eu digo assim, de produtividade do trabalho mesmo. Verdade. Mas nós trabalhamos tanto quanto. É verdade. Temos mais burnout e temos... Ou seja, o que está errado? E remuneração questionável, né? Em relação ao patamar desses países, né? Acompanha o valor hora. Talvez Índia, mas os outros 3 totalmente fora. Mas o que a gente tem que se questionar, eu acho, e que líderes de empresas no Brasil acho que deveriam se questionar, é por que a nossa produtividade é baixa. Se a gente trabalha tanto quanto, investe tantas horas... Não consigo acreditar que o brasileiro é preguiçoso. Sim, não acho que é isso. É uma falácia. Eu vejo povos de outros países desenvolvidos que são muito menos apegados ao trabalho. Vai falar com o francês para ver o que ele acha de trabalho. Exato. Mas eu acho que o ponto que eu queria fazer, isso passa muito pela perspectiva individual de cada um, baseado nessa... questão que é quase uma saúde mental do empregado. É isso mesmo? Porque como não se respeita a individualidade de cada um dentro de uma organização e se massifica o que tem que ser feito, a pessoa tem que estar no escritório às 7h30 da manhã, independente se pro João isso é maravilhoso. O cara acorda às 5 da manhã. É isso. Agora, pro Lorenzo, que gosta de acordar às 8h30, 9 horas... Qual a necessidade? Por que o Lorenzo não pode entrar ao meio-dia e ficar até a noite? Entendeu? Exato. Existe ainda um engessamento muito grande do pensamento do gestor.
E isso eu acho que é uma coisa que tem que mudar e que vai mudar porque as gerações mais novas acabam se adaptando melhor. Com certeza. Mas eu acho que o horário comercial acabou há muito tempo. A gente não se entendeu ainda que isso acabou. Porque hoje em dia você tem WhatsApp, você tem redes sociais, as pessoas não vão se ligar tanto das 9 às 5. O banco faz operações depois desse horário também. Isso aí. Então, fugir disso eu acho que é fundamental para a saúde mental. Verdade. Do funcionário. E isso eu acho que traria um grande ganho de produtividade. Agora, entrando um pouco nessa seara, hoje a sua atuação você não está mais em nenhum grande grupo como RH, você faz consultorias, etc. Exato. Mas você também está trabalhando em algumas coisas interessantes que a gente conversou antes de começar, que eu queria explorar mais, porque é bem nesse sentido, né? Da gestão emocional. É isso aí. Meu trajeto em grandes corporações me permitiu uma atuação tanto especialista quanto generalista em todas elas. E, de fato, isso é meio híbrido, assim. Eu não tenho muitos colegas de RH que fizeram esse trânsito, tanto por grandes marcas, né, grandes grupos. Então, trabalhei com grupos de diferentes nacionalidades também, né, em diferentes segmentos. Então, Seara, no período que ela era controlada pela Cargill, né? Então, o Grupo Cargill é um grupo super grande, americano. A maior empresa privada do mundo. Isso. Nunca abriu. E é um grupo, e foi uma escola de RH, assim. Eles têm uma estrutura de olhar para pessoas, assim, uma maturidade muito boa, tecnicamente falando, né? De processos de RH. E, obviamente, aí varia cada país na forma como lidera esses processos, né? Com suas nuances aí do que a gente já falou. Mas foi minha primeira entrada, assim, no mercado. E, na verdade, eu comecei como estagiário mesmo antes do mercado, ainda na faculdade, na Gerdau. Eu fiz 6 meses de estágio, então, assim, comecei grande já, né? Numa posição de estágio. E foi uma baita escola também. Comecei com recrutamento e seleção, depois atuei em treinamento e desenvolvimento, depois atuação corporativa também na Seara. Morei em diferentes estados brasileiros. Morei em 4 estados brasileiros, em mais de 8 cidades, em trânsitos profissionais. Então, assim, fui recrutar índio em aldeia. Tinha reunião com a FUNAI, né, no Mato Grosso do Sul. Trabalhando pela Seara, inclusive, nessa época. Depois fui para a TRW, né, que é a ZF. Que é uma empresa de autopeça, então do segmento automotivo, também uma escola, assim, em 3 unidades diferentes. Eu fiz trânsito com atuação corporativa, com um pouco de atuação especialista, um pouco generalista, com um olhar bem mais amplo para RH, e foi minha primeira posição de liderança, onde eu comecei a minha jornada, e 10 anos eu depois para frente, né? Eu exerci papel de liderança em outras corporações. Depois disso veio Heineken, onde eu fiquei também começando como gerente numa planta em Araraquara, depois passando por interior de São Paulo até chegar na capital. Eu vim para cá transferido pela Heineken no corporativo da empresa. Fiquei nos últimos anos como gerente corporativo de treinamento e desenvolvimento e terminei no Grupo Stellantis, né, que é um grupo automotivo, a 4ª maior montadora do mundo. Que é um grupo de 14 marcas, e minha última cadeira era de diretor de Talent Management para América Latina. Então, tinha pessoas na Argentina, no Chile, enfim. E essas nuances todas me dão uma perspectiva, voltando àquela questão da ampliação da visão, né? Isso tudo é repertório, né? As passagens geográficas, né? Atuar em diferentes estados, tudo isso é muito importante. Muda muito, né? A forma como a gente olha para pessoas, né? E tanto o Leonardo CPF, né? Nas relações dele, como o Leonardo CNPJ, né? Nos projetos. E aí, nessas andanças todas, me fizeram perceber características muito valiosas na forma como a gente pode trazer para as empresas esse valor humano. E aí, já ambicionando fazer uma transição já há uns 4 anos, nos últimos 2 eu tomei essa decisão e estou há 2 anos fazendo isso. E aí, nesse trânsito, né, de 2 anos, eu conheci um empresário mineiro, do qual eu me associei, sou sócio dele. E essa empresa, uma spin-off dessa empresa, é um produto digital que busca avaliar nas empresas o que a gente está chamando no produto de Power as Skills. O nome desse produto, né, o nome da empresa dessa spin-off é Holi. Holi é o nome daquela festa indiana, Festa das Cores. Das cores. Exato. Tem um clipe do Coldplay, né, fazendo essa brincadeira, alusão a essa festa lá na Índia, inclusive. E Holi Connection é o nome do produto. E como o próprio nome já está dizendo, né, além dessa festividade das cores, é a festa de boas-vindas da primavera. Então a gente está falando também de despertar. Depois de um período de inverno, né, a natureza ela traz essa abundância de voltar às folhas, voltar às flores, né, e voltar a produzir frutos, né, numa próxima estação, que é um pouco da ambição do nosso produto. E Connection vem de conexão mesmo, porque o propósito é trabalhar a conexão do ser humano consigo mesmo, do líder com o seu liderado e cada pessoa com a sua relação com o trabalho. Então, quando a gente fala de Power Skills como talento interno, a gente pode traduzir, a gente está traduzindo como competência existencial.
Diferente de hard skill e soft skill, a gente entende que power skill, diferente de outros conceitos de mercado, a nossa é mais original e um posicionamento bem específico, é um terceiro ingrediente que se soma nessa equação. Algumas pessoas no mercado falam de power skill como o resultado da soma de soft e hard. Nossa, não é esse. Ele é o seu talento interno, é o seu dom que potencializa o que você faz em soft e hard. Então, puxa, imagina o Silvio Santos, como um comunicador que é. Sem ter soft e hard nenhum. Na época que ele começou a fazer o que ele fazia, já chamava atenção. Tinha alguma coisa de um traço, de um talento que fazia ele fazer diferente de todo mundo que estudava, né? Sim. E que tinha estudo na Sim, época, mais avançado que ele. Você vê como que tem algo que vai além daquilo que é o currículo, né? Que é o trivial do diploma, e que desperta na gente esse desejo que não é igual para todo mundo. E que não vai fazer com que todo mundo faça igual a mesma coisa. E olhar para isso, nessa individualidade, é o que a gente tem tentado trazer para as empresas de uma maneira a correlacionar com essa cultura que a gente está falando de gestão humanizada, de bem-estar, dessa individualização do sujeito, né, de olhar cada pessoa. Até o slogan é liberte o poder do único, o que a gente fala nesse produto, né? Que é libertar, dar liberdade, despertar esse lugar que cada um tem e que foi adormecido, né? Eu gosto, antes até do próprio produto, né, dessa correlação, eu gosto da palavra desenvolvimento, não sei se você parou para pensar já, Lorenzo, mas a palavra desenvolver, o que é? É o tirar o que está em volta. Nunca tinha pensado, é verdade. Não é? É o tirar o que está envolvendo. Porque você foi envolvido. Quando você entra numa treta que não é tua, você se envolveu. Quando você assume um problema que você não deveria, por falta de consciência, por falta de autoconhecimento, você se envolveu. Você vai se envolvendo. Você vira um bolo de coisas em volta daquilo que é a tua essência, que não é você. Só que você se identifica com elas. Você acredita que tudo isso também é você. Que você é os seus problemas, que você é a confusão da sua família, que você é o problema do seu trabalho e aquilo que a empresa não entrega, como sendo você. Desenvolver é tirar tudo isso de volta, né? É tirar toda essa camada que te envolveu e acabou sendo construída em volta de você e você não sabe mais quem você é, né? Então, a gente trabalhar esse poder do único, né? Acessar esse lugar do dom da pessoa, é entrar nesse lugar em que cada um não é igual a ninguém, né? Então, o dom do Lorenzo é diferente do dom do Leonardo, que é diferente do dom de qualquer pessoa que você conheça. E mesmo que alguns talentos tenham o mesmo nome, a forma como o Lorenzo usa pela história dele vai ser absolutamente diferente da história de qualquer outra pessoa que tenha o mesmo nome para aquele dom. Eu tenho entusiasmo como uma das características, né, de Power Skill que a gente mede. Mas o entusiasmo, a forma como o Lorenzo expressa entusiasmo é diferente do Gabriel expressando entusiasmo. Diferente do Leonardo expressando entusiasmo, né? E essas nuances vão fazendo a gente entregar valor para o mundo com muito mais sentido. Está diretamente conectado àquela teoria do Mihaly, que é o escritor da teoria do flow, porque você, a favor do teu talento, te permite alcançar essas ondas gama, né, que faz com que a gente entre nesse estado com muito mais facilidade e é muito mais inteligente para as empresas, né? Eu pegar um cara só porque ele gosta da área financeira, mas ele não tem o dom para a área financeira e só porque ele aprendeu a fazer bem isso e colocar ele 30 anos fazendo isso, em algum momento, não só ele não é mais criativo ou potencialmente produtivo, mas ele fica flat naquilo porque ele faz bem, ele domina o processo, mas não é sobre processo essa conversa, né? Exatamente. Não é sobre matéria física, né? É sobre essa coisa meio transcendental, né? Exato. emocional, humana, enfim. Isso é fundamental, eu acho, porque se você tem a ferramenta para identificar o dom da pessoa, que eu acho que é o ponto principal. É isso aí. Por que não potencializar? Porque, de novo, a gente vive em um estado mental, gostemos ou não, e as pesquisas mais recentes... É a nossa condição. Não, as pesquisas mais recentes, inclusive falam de um universo mental. Que o universo só existe devido à nossa interação mente com a matéria. Mas aí é uma outra discussão um pouco mais profunda. Mas, enfim, o nosso estado mental define a nossa vida. Perfeito. E isso você vê no dia a dia. Você está num dia estressado, você não consegue fazer outras coisas, né? Poucas pessoas têm essa chave de virar e esqueci tudo que está acontecendo, vou fazer essa tarefa. Você está envolvido naquele problema em casa, não dormiu direito, brigou com a mulher, o cara está estressado, tem que chegar no escritório e lidar com outros estresses, né? É isso mesmo. E quando você amplifica isso numa vida, né, que a pessoa tem um dom para certa coisa, mas ela está alocada numa posição... Às vezes porque é o que o cara acha que sabe fazer melhor e enfim, precisa daquele emprego por algum motivo. Mas quando você identifica o dom que a pessoa tem e dá para ela as condições dela trabalhar em cima daquilo e se desenvolver em cima daquilo,
com certeza vai muito mais longe. E aí você entrou num ponto bem interessante, né? Das ondas gama do cérebro. Porque esse é o estado que a gente atinge quando a gente está tipo meditação profunda. Isso. Ou fazendo um exercício físico muito ativo, né? Estados até alterados de consciência. A pessoa entra nesse estado de absorção tão intensa. É isso. Na verdade não é absorção, eu quis dizer em inglês o absort, né? Você fica tão absorto naquilo. Compenetrado. Compenetrado que o seu cérebro opera em frequência gama. Perfeito. E é o melhor aprendizado, o melhor foco. É isso. Aliás, andei estudando bastante o que é foco, né? Você focar e prestar atenção nas coisas. Ótimo. Porque a gente fala muito de foco no café e eu não sabia exatamente definir o que era foco. Muito bom. Eu digo do ponto de vista fisiológico. Claro. E nada mais é do que a dessincronização do cérebro através desse processo que ele entra nessa onda. Ele está sincronizado. Perfeito. E aí você entra num estado de foco numa situação, ele se dessincroniza, ele se permite absorver informação de vários pontos diferentes em locais diferentes. Curiosamente, inicia muito pelos olhos. Olha que incrível. Os olhos dão um sinal para o córtex pré-frontal começar a fazer isso. Incrível. E eu acho que isso tem muito a ver com isso que você falou. Power skill da pessoa, um dom da pessoa. Muito. Porque é naquilo que ela vai prestar atenção. Perfeito. Eu vejo muito isso em esporte. Muito. Tipo, o cara que tem um talento. Muito. O cara já tem o talento, ele já sabe fazer. Aí você bota ele para fazer um treino X, o cara fica, não, queria pegar a bola e fazer o meu treino, entendeu? Aí os caras, tem aquela discussão, o Messi não treina, né? Porque no treino coletivo, pra ele, aquilo é uma perda de tempo. Aí você vai olhar o cara depois em casa ou sozinho, o cara tá sempre com a bola no pé, fazendo embaixadinha, batendo, eu quero acertar 20 vezes na trave, ele chuta 20 vezes a bola na trave. E é o que é no campo. Exatamente. Mas fazer o treino comum de todo mundo, que saco. Fica tedioso, né? É tedioso, exato. Fica mesmo. E isso acontece muito em empresas, eu acho, com profissionais. Você tem um cara que às vezes é meio genial em alguma coisa, mas ele é inibido. Exato. Por quê? Porque não se identificou isso, né? Não é culpa do pessoa de cima, não tem como adivinhar, você tem que identificar, tem que trabalhar para fazer isso. Claro. E estimular essa frente, eu diria, no seu empregado. É isso mesmo. E eu acho que é isso que vocês buscam fazer na Holly, eu acho bem interessante, assim, porque eu não vejo empresas... aliás, não conheço nenhuma outra que faça isso além do que vocês estão fazendo agora. Exato. De identificar os power skills. Exatamente. E como que vocês identificam? Assim, quais são as metodologias para você pegar o Mapear Leonardo e aí? O que é o... Quais são os power skills, né? Começa com uma jornada digital, começa com um produto que é feito em 3 etapas, né? A jornada digital. A gente chama o nosso método esse método de 3 fases, que é descobrir, aprofundar e ativar os seus talentos. Então, na própria jornada digital, você sai lá com um mini plano de ação sobre a forma como você trabalha a ativação desses talentos. Se você descobre, ela te fala, já na experiência digital, um mini feedback ali automático. Depois a gente manda para a pessoa os relatórios dela sobre mais completo, né, para falar de cada uma dos seus talentos e como é que você trabalha a favor da ativação. Como eu falei, a Holly ela é como se fosse uma mentora digital. Então começa com esse produto que é uma inteligência conversacional e aí depois passa para uma devolutiva ao vivo, né, com uma pessoa, né, eu ou minha par dentro desse processo damos a devolutiva para a pessoa para ela entender a dimensão de um dom que ela até conhecia com outro nome, mas talvez não do jeito certo como a gente propõe no método, e a forma de fazer o uso disso a serviço daquilo que envolve a realização, o senso de propósito dela, talvez, até numa última instância, né, numa instância mais inspiradora. E, então começa com essa jornada digital, então tem essa mensuração através de dados, ela recebe um relatório. A gente mede também alguns aspectos relacionados a direcionadores de propósito, o nível de satisfação, motivação e engajamento também faz parte desse ecossistema. Mas o diferencial de inovação, que não tem comparação no mercado, nem Brasil nem fora, é o acesso a esse dom, esse talento interno. Seria como, usando a metáfora do Messi, né, que você falou, seria pegar o que as empresas fazem, né, versus o que a gente propõe. A empresa percebe, puxa, o Messi joga muito como atacante. Não, ele tem um gap no gol. Então vamos colocar ele um tempo para aprender a habilidade de ser goleiro também. Você imagina a frustração do cara. Isso é maravilhoso. Não é? Muito boa a analogia. Não é? É isso. Mas é isso que as empresas fazem isso, exato.
É isso. E não, ele tem gap no gol, então fica lá 3 anos aprendendo a ser goleiro. Mas, gente, mas o talento dele não é esse. Eu saí da zona de talento dele. Ah, mas eu tenho que tirar ele da zona de conforto. Mas quem disse que eu não posso trabalhar desconforto na zona de talento? Quem que inventou isso? De onde tiraram que fazer coisas aleatórias, né? Pegar uma pessoa hábil naquilo e fazer o oposto ou completamente diferente só porque tá no contexto do futebol? É contra a natureza, né? E imagina o resultado disso, né? Como é que seria? O Messi no gol, né? Pois é. E aí, é trabalhar a favor da natureza, né? E não contra. Eu não digo até que o resultado seria ruim, mas o resultado mental para essa pessoa... É desastroso. Péssimo. Ia sofrer... Vem aquele sentimento, já tô sendo subutilizado, Isso. a empresa não me valoriza, Isso. tô infeliz aqui nesse contexto, meu gestor não entendeu o que eu gosto de fazer. É isso. Aí topo por grana um tempo essa transição, sabendo que não é meu talento, e aí depois de um tempo eu quero trocar de time, porque não sabem me ler, né? Não sabem reconhecer meus talentos ali. E aí esse não reconhecer os talentos ali faz com que essa pessoa fique migrando de um time para outro, né? Usando a metáfora ainda do futebol. E é o que acontece no turnover de mercado, né? As pessoas não param em um lugar. E a gente vê de novo metáforas esportivas hoje tão maravilhosas. Mas a gente vê isso também em times de futebol, que é um reflexo do... Às vezes o cara era de origem um atacante, aí, não, vou botar ele na ponta, dá 2 anos, dá 2 jogos, a torcida já tá puta com o cara, porque o cara não performa bem. Mas o técnico que deveria saber botou o cara no lugar errado, como é que você vai querer que o cara jogue? E numa empresa isso passa por essa... É travestido de... não, mas eles têm que desenvolver as habilidades numa coisa que ele não é bom. Exatamente. Eu chamo isso de cultura do gap. Que é essa cultura de que tudo falta, nada é bom, nada acontece do jeito que deveria, porque a pessoa não tem todos os talentos, né? E não tá pronto ainda. Eu falo, gente, quando eu ouço essa expressão em RH, fica parecendo que a pessoa é um bolo, né? Que não tá pronto. Quanto tempo de forno mais essa pessoa precisa pra ficar pronta, né? É meio absurdo, né? As coisas que a gente usa no mundo corporativo de um jeito sério, assim, achando que tá super certo, né? E, na verdade, não, né? Cometendo atrocidades no meio dessa metodologia, né? Desse desenho. E fazer esse olhar pro ser humano com esse cuidado é muito difícil quando esse aglomerado de pessoas tá um burnoutando, o outro entrando agora, entende? A pressão... E além de tudo isso, você ainda tem as expectativas dos caras que estão em cima, né? É isso. Porque às vezes você Essa tem é um time diretor que, enfim, apesar de ter a sua experiência para estar lá, tem também defeitos, erra, né? Com certeza. Ninguém deixa de errar. Com certeza. E tem expectativas sobre as performances. E eu vejo muito, e já vi empresas implodir por causa disso, porque as expectativas desse grupo estão totalmente erradas e desalinhadas com a realidade. Perfeito. De achar que, não, a gente consegue sair daqui e chegar aqui. Você perguntou pro seu time se o seu time acha que dá para chegar aqui? Exato. Porque às vezes o seu time, você acha que vai chegar aqui, mas o seu time acha que vai chegar aqui. É isso. Até ao mesmo tempo, às vezes você acha que vai chegar aqui, o seu time, cara, do jeito que tá hoje, não chega nem aqui. É isso. Então você tem que entender isso lá dentro. E muitas vezes é recurso humano que falta, ou recurso humano que sobra. É isso aí. Que eu já vi também empresa ter problema por recurso humano Sobra. sobrando. Tem que aquela pessoa... Tem 3, 4 pessoas que tem que trabalhar, aí você cria processos totalmente inúteis para envolver pessoas que não precisavam estar ali. É isso mesmo. Existem empresas muito protocolares, né, muito processuais, ou pelo estilo do presidente, ou pelo perfil do país controlador, né, tem países que são muito, muito cartesianos, assim, métodos e processos, e que é tudo muito microdesenhado, né? Isso gera um caos, né, para funcionamento interno, porque além do excesso de pessoas, muita coisa não resulta em nada, né? Ela tá preenchendo papel, tá batendo carimbo, passando para auditoria, preenchendo controles, né, avaliando indicadores que não traduzem números de fato para nenhuma decisão. Então, número pelo número é algo frio em si, né? Agora, quando a interpretação que vem de alguém que tem essa visão para saber o que fazer com aquilo, aí faz sentido, mas tem muita coisa que é produzida que, de fato, não agrega para o resultado. Né? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, que uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu e a gente ficou com essa ideia de desenvolver uma metodologia para medir quanto do trabalho feito dentro de uma empresa é inútil. Perfeito. Eu queria desenvolver isso, porque eu acho que se você pegar tudo que a pessoa faz num dia, tem muita coisa que é feita que é absolutamente inútil, que não contribui nada para o resultado, nem pessoal, nem da empresa, porque é o protocolo, é a cadeia de comando. Porque eu tenho que mandar esse e-mail pro meu chefe todo dia, da tal hora,
completamente inútil, o chefe nem olha aquilo ali, Nada. nem lê. Então, assim, eu já tive essa conversa com um amigo meu e a gente ficou, cara, vamos criar esse produto que isso aí vai ser interessante. E isso que você falou de choque cultural, esse de novo voltando desse meu amigo que vendeu para uma empresa indiana, ele teve muito isso quando ele mudou, porque no Brasil ele era acostumado a ter uma cultura mais dinâmica, era uma empresa de tecnologia, então era aquela coisa, tem um problema, duas pessoas quaisquer da empresa sentam, identificaram o problema, resolveu o problema. Sabe, era uma coisa linear, rápida. E aí chegou a cultura da Índia, que era uma cultura muito mais de chefe. Nossa. Então, às vezes, ele sentava com um indiano e falava com o cara, nós temos esse problema, mas nós vamos resolver. Aí chegava-se numa solução e o indiano, e ele falava para ele, bom, agora você implementa isso. Aí passava 2 semanas, não tinha mudado nada, ele ia perguntar, não é que o meu chefe não voltou ainda dizendo se eu posso fazer isso. E aí ele ficava, mas cara, é um problema que tem que ser resolvido. Mas quem tem que dar o ok é o fulano, ele não me deu ok, eu não faço. É cultura de chefe, hierarquia. Né? De hierarquia. Completamente. A responsabilidade no final do dia é do cara. É isso. E ele que tem que me dar o ok ou não pra fazer isso. É isso. Enfim, são estilos e culturas. A ideia não é uniformizar nem homogeneizar isso, mas entender o impacto disso que é contra o resultado, isso é importantíssimo, né? Porque é isso. Essa hierarquia em excesso, processos em excesso, protocolos em excesso, quem está medindo essa perda de tempo? Tem 2 escritores americanos que propuseram, um deles até é um índice parecido com o seu, depois te mando a referência, não me vem agora ao livro, mas eu te mando depois a referência. Um deles escreveu o que ele chama de second job. Second job foi o nome que ele deu, porque dentro dos empregos tem um segundo emprego. O rádio peão, o tempo do cafezinho, o que fazem escondido, o que fazem além do que é pedido, as coisas que acontecem, tudo isso que é uma segunda empresa dentro, é um segundo emprego, né, que você tem dentro dos empregos. E essa jornada, ela não é assistida, né, pela empresa, mas ela acaba sendo parte da construção que a própria empresa gera na forma como ela se estruturou sem pensar muito, né? E sem olhar para... Quem tá olhando para isso, igual você falou, né? Para uma decisão de negócio. Quem tá olhando para aquilo que o chefe pediu aqui, sabendo que talvez ninguém 100% não vai alcançar. Mas tá lá. Já dividiu com os acionistas, inclusive. Não, aqui no Brasil é super e agora para fazer comum dar essa certo? cultura, né? Não, a meta desse ano é multiplicar por 3. Se você perguntar Qual o racional qualquer disso? pessoa dentro da empresa, o cara fala, mas eu não consigo multiplicar nem por 1, vou multiplicar por 3, imagina. Exatamente. Mas já foi vendido, já foi falado para os acionistas, já está na previsão de mercado que foi para o fundo de investimento. É isso. Esse ano a meta é multiplicar por 3. É isso. E, Lourenço, todas as passagens que eu fiz por todas as empresas, aconteceu isso em algum nível, em algum departamento, em algum momento, assim. É muito peculiar mesmo, como um traço sistêmico mesmo, né? É mais do que uma marca ou um segmento, né? De expectativas irreais, né, do negócio. Exatamente. E aí cria-se essa cultura que muitas vezes é vista como o ideal, né? O cara deu certo porque fez isso. Que é a cultura de você trabalhar 24 horas por dia. Isso. O cara que tá... não, na nossa empresa você vai lá sábado, tá cheio de gente. Você vai no domingo, teu escritório tá cheio. Tá todo mundo comprometido com a meta. Isso é horrível. Isso é horrível. Pra mim, é um recado péssimo, né? Você tinha que bater essa meta trabalhando de segunda a quinta, com sexta-feira já remoto. É isso. Inclusive, isso é uma denúncia sobre a baixa produtividade, né? Se os seus funcionários precisam ir no seu escritório sábado e domingo para cumprir uma meta, problema. ou a meta tá muito errada, ou você tá muito errado, tem alguma coisa aí tá errada. E você é um gestor incompetente que não tá vendo isso. Me desculpa. Exatamente. Os caras aparecem na mídia como, não, empresário de sucesso, o cara exige muito do time, puta empresa que... exatamente. Tóxico, isso é tóxico, não é legal. Exatamente. Meu ponto de vista, pelo menos. Claro, não, eu também penso assim. E o duro é que dá pra performar com burnout, né? Ou seja, você vai estendendo até quebrar, né? Até a corda romper. O duro é que dá. E aí eles vão levando realmente ao grau máximo, né? Daquilo que uma pessoa consegue entregar. Não é um método que eu acredito que o mundo deveria... Porque eu acho que o resultado, usar. de novo, ele não tá nunca na sua mão. Tem essa ilusão de que, não, se você trabalhar duro o suficiente, você vai... Nem sempre, cara, nem sempre. Isso. Muitas vezes não dá. Às vezes você se dedica 24 horas por dia para uma coisa, mas a conjuntura não funcionou. Perfeito. Não caminhou para esse lugar. Exatamente. E você pega... a analogia do barquinho que eu falei. A analogia do barquinho. O que está no meu controle? Botar a vela nessa direção.
Se o vento está para cá, ótimo, eu vou ir para essa direção. Mas se eu entendi que a vela era nessa direção e o vento está assim, exatamente. Não vou para lugar nenhum, vou ficar girando no mesmo lugar e é da vida. Eu não tenho como controlar o vento. Vai acontecer. Né? Você É. pode pivotar a empresa, entender que as minhas assunções iniciais estavam erradas, eu ter que assumir outras prerrogativas para tocar a vida. Exato. Mas o resultado eu acho que nunca, assim, muito poucas vezes está na mão do trabalho de fato que você coloca. Porque senão você ia pegar funcionários que a gente chama, né, que os americanos chamam de unskilled jobs, né? Tipo cozinha, limpeza. Essas pessoas seriam todas multimilionárias, porque são pessoas que trabalham muito, executam bem as funções, mas elas estão presas num círculo ali que não tem como sair. Meio que amarradas num labirinto ali, né? E fica naquilo. Exato. Você não vai ser bem sucedido dali pra frente. Então é curioso, assim, são pequenas mentiras que a gente se conta pra tentar viver a vida. É isso. A psicologia, né? A construção de sentido na vida vem disso, né? Do que a gente vai construindo para que a vida fique menos dolorosa, menos difícil, né? Menos doída, né? Exato. Léo, estamos já caminhando aí para 1h e bastantinho. Então, vamos já caminhando para o final. Eu tenho terminado alguns episódios pedindo sugestões de referências mesmo dos convidados, para que, se a pessoa gostou do que ouviu, pode ter oportunidade aí de se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, eu queria pedir assim, sugestões suas inicialmente de livros. Claro. Que você tenha para deixar para os nossos ouvintes. Depois a gente põe os links todos lá. Às vezes eu boto até da Amazon já, se o cara quiser comprar. Já perfeito. E todos que eu falar tem. Com certeza. Tem alguns autores que são bem convergentes para tudo que a gente falou aqui. E alguns... eu até citei alguns durante a minha fala, mas eu faço uma síntese aqui. O Simon Sinek, que é um cara que eu sigo há um bom tempo, né? O Golden Circle, estourou, né? Quando ele viralizou isso numa apresentação do TED. Ele fez releituras disso de um jeito mais contemporâneo. Eu gostei muito. Eu fiz particularmente a aplicação de um workshop quase literal do que ele sugere num dos livros dele, que tem dois, assim, que é Encontre o Seu Porquê e Comece pelo Seu Porquê. Um é azul, é escrito em vermelho com fundo branco, o outro é escrito em azul com fundo branco. Os dois são muito didáticos e eu gosto disso. Um deles, inclusive, acho que é o Comece pelo Seu Porquê. No final, tem uma sugestão de um roteiro, de um workshop para você aplicar. Para você usar isso para construir em uma equipe, né, a construção desse propósito daquele grupo. E eu fiz isso numa empresa grande, ano retrasado. A aplicação dele na General Mills, é a empresa, né, que fabrica Häagen-Dazs, Kitano, Yoki. E foi incrível com a equipe de segurança dessa empresa. Além desse livro, eu sou suspeito para falar é outra pesquisadora também americana, que é a escritora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é nossa, gente. Qual é o nome dela? Peraí, me fugiu. Não se preocupe que aqui a gente permite acesso ao Google. Pensando então, que é A editado. Coragem de Ser Imperfeito. Isso. É da Brené Brown. Isso. Brené Brown, ela é uma escritora americana que estourou também. Olha que interessante. A primeira apresentação do TED dela, que ela ia falar em Houston pela primeira vez, ela ia levar extremamente dados científicos da pesquisa, falando dos resultados daquilo que ela fez por mais de 10 anos. E ela, de última hora, ela falou assim, peraí, mas eu vou falar de culpa, eu vou falar de vergonha, eu vou falar de medo e vou citar pessoas e números. Eu tenho que falar de mim. Eu também sinto, como mãe, como pesquisadora, eu também tinha dúvidas sobre se eu chegaria nesses resultados, o que esses resultados geram pra mim. Eu vou falar do meu medo, vou falar da minha vergonha, da minha culpa. E estourou. Imagino que isso foi 10 vezes mais do que seria se ela fosse muito técnica, né? Como uma pesquisadora falando da pesquisa. E a Brené Brown, depois ela escreveu vários outros livros, né? Que A Coragem de Ser Imperfeito foi um dos primeiros. Ela tem A Coragem para Liderar, ela tem outros voltados para o mundo corporativo. Tem 2 palestras dela, essa do TED mais antiga ainda está disponível. Tem novos conteúdos dela audiovisuais na Netflix também, na plataforma de streaming. Tem o chamado para coragem, A Call to Courage. Tem na Netflix, é bem curtinha, 17, 18 minutos. Acho que é pouco mais que isso. E é muito inspiradora a forma como ela usa. E ela usa exemplos dela, eu gosto muito disso. Porque ela traz para si toda a imperfeição que ela carrega em ser humana. Daquilo que ela é, mesmo sendo uma pesquisadora super, super poderosa, assim, super potente, super capaz.
ela não abre mão de falar das fragilidades, né? E ela fala disso, o poder da vulnerabilidade. Uma das palestras dela tem esse nome, inclusive, também. Mihaly, eu já falei aqui, né, da teoria do flow, então é apoiado na psicologia positiva. A Holly, né, que eu citei como produto, a base da Holly é a psicologia positiva também. Então a gente traz esse olhar um positivista, mas não romântico, né? Não é um positivista da lente rosa, que enxerga todo mundo, tudo colorido, tudo bonito, tudo perfeito. Pelo contrário, é o enfrentamento disso de um jeito construtivo. Acho que esses três são boas fontes assim, de consulta que quem está querendo começar ou está querendo se aprofundar vão encontrar nessas pessoas pensamentos muito profundos e ao mesmo tempo muito aplicáveis, muito práticos assim para utilizar no dia a dia, seja numa empresa, seja numa equipe ou num exercício de liderança, né? E do Leonardo CPF, o que você nos indicaria assim de filmes? Nossa, eu sou cinéfilo, assim, eu adoro usar filme para treinamento, para trabalhos diversos, assim. Eu acho uma forma muito boa de passar certas mensagens. Muito didático. Eu adoro um filme do Will Smith que faz algum tempo, chama Beleza Oculta. E nesse filme ele conversa, ele perdeu a história, não vou contar todo, para que talvez alguém não tenha visto, né? E vai ficar bravo comigo que eu matei o filme. Spoiler. Ele perdeu a filha e começa o filme já com essa perda, né? E em função dessa perda da filha, ele compensava isso no trabalho de várias formas. E aí ele tinha uma tríade com quem ele dialogava mentalmente, que era o tempo, o amor e a morte. E aí ele falava com essas três figuras como entidades, assim, no pensamento dele. E durante o filme ele começa a receber cartas dessas três entidades. Assim, peraí, o amor tá falando comigo, a morte tá falando comigo, o tempo tá falando comigo. Como assim? Mas peraí, eles estão respondendo o que eu escrevi no meu diário. Então, como isso tá existindo, né? Eu gosto dessas metáforas que são, apesar de aparentemente muito abstratas, mas elas trazem para a profundidade desse entendimento humano o autoconhecimento que todo mundo precisa buscar. Esse é um deles. Um outro filme que não é tão recente, mas é baseado em história real também, que é incrível, Poder Além da Vida. A história de um ginasta olímpico que se prepara pro treino dele, né? Salto em argola, né? Que ele desenvolve na prática esportiva. E ele ganha na jornada de preparo dele um mentor. E esse mentor faz um trabalho incrível de preparação dele. Eu não vou contar também spoiler do filme, mas tem um sentido desse mentor na vida dele no final. Sim. Que também faz com que o filme ganhe um dinamismo e um aprendizado assim, muito rico. É muito poderoso, muito bom. Muito bom. São dois que eu uso com pacientes, eu uso para projetos, que eu uso como referência para aplicação em vários lugares, assim. Tem outros que eu poderia citar, mas acho que esses dois são... Filmes eu acho muito bom quando você sai da esfera de só ser um assistidor passivo do filme e tenta, de fato, entender, conversar sobre o filme. Eu gosto muito de assistir filme com grupos de pessoas e discutir. Eu também. Porque aí vem insights de coisas que você não reparou, você tá vendo o filme pensando em outra coisa, alguém notou, e aí você... realmente aprende alguma coisa. Por isso que eu gosto de perguntar filmes aqui, porque sempre vem referências boas. Muito bom. Uma dor pra você? Existir é uma dor, né? Existe todos os dias você acordar... Divertidamente 2 tá aí pra explicar, né? Você tem lá, no primeiro filme, uma emoção primária positiva, que é a alegria, e 4 emoções negativas. Sim. No segundo filme agora, são 4 novas emoções negativas. Então, são 8 emoções negativas para uma positiva. Basicamente existir. Esse é o desafio da nossa mente. Desafio. Né? Ser divertido na nossa mente é realmente uma construção diária, sabe? Que nós íamos descer por um coisa de Schopenhauer no meio do episódio. Quase isso. Então, cara, ao mesmo tempo é um prazer, mas é um desafio, né? Porque todo dia a gente tem que se positivar. A gente tem que criar formas de calibrar nossa mente, nossa visão para não entregar tragédia nas nossas relações, não entregar dor e sofrimento para as nossas interações, né? Seja um funcionário, seja um amigo, seja um cônjuge, seja um parceiro de trabalho, um fornecedor. Ninguém tem direito não deveria ter, né? Nenhuma prática de distrato, né? De desrespeito com ninguém, né? Acho que a gente tem muito resultante do mundo como tá, pelo fato da gente não saber operar, né? Essa mente com tanta dificuldade que poderia ser de um jeito muito melhor, né? A forma como a gente poderia operar nas relações humanas, né? Maravilhoso, isso foi muito bom. E para terminar, um amor para você, o que é o amor para você? Essa é uma equação
que não é tão simples de responder, é uma pergunta que eu tentei equacionar, tentando trazer elementos que não reduzem a isso, né? Mas eu acredito que seja um misto de uma série de elementos que trazem para qualquer relação a prática disso, né? Não é uma relação somente amorosa do ponto de vista carnal ou conjugal, mas envolve isso também. Mas eu há algum tempo venho pensando nisso. E é uma pauta de todas as pacientes que eu atendo, né? Que eu atendo. Então, em terapia, isso é muito recorrente. Eu acho que o primeiro ponto que se perde quando a gente tenta buscar o entendimento disso é entender que amor é algo de fora, né? E eu não entendo primeiro que é amor próprio, né? O primeiro amor do qual a gente não aprende é o próprio. E eu tento entender o do outro, porque o outro não me ama, porque o outro não... Expectativas, muitas vezes, criadas. Então eu entendo que essa fonte interna primeiro envolve essa admiração por você, para você conseguir admirar alguém. Então, para mim, envolve admiração, envolve respeito e envolve um genuíno interesse por si e pelo outro. Mas não consigo fazer nada pelo outro que eu não tenha feito primeiro por mim. Então eu acredito que o amor, ele precisa nascer como próprio para eu conseguir construir de forma saudável um amor com alguém. Isso numa relação profissional, numa relação conjugal, numa relação social, familiar, né? E isso, genuinamente, eu tenho que ter interesse por mim, curiosidade por mim mesmo, admiração por mim, sabe? Então... Isso eu acho muito importante. Não é? Se explorar, né? Essa pergunta surgiu depois de um certo ponto no trilha. Embora eu achei ela um pouco clichê demais, veio de uma experiência que eu tive, uma vivência que eu fiz. Legal. Que eu consegui enxergar exatamente as caixinhas. Olha que interessante. Dos tipos de amor. Que interessante. E que me veio aquele insight assim, cara, não é tudo a mesma coisa. Isso. Tem cada um é uma coisa diferente. Aplicações e resultados. E tem o que você falou, tem o amor próprio. Isso. Tem o amor, sei lá, universal, divino, aquela coisa super. Tem o amor romântico, tem, sabe? E eu vi aquilo tem visualmente, densidades assim, diferentes. Em frequências diferentes. E aí me surgiu isso. Vou perguntar para as pessoas a percepção delas agora Muito boa. dessa mesma visão. Muito boa. Bom, Léo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Trilha. Acho que foi uma discussão muito, muito interessante. Eu acho que talvez muito mais do que eu esperava, inclusive. Gostei muito de escutar você falando. Que bom. Sua experiência fantástica. O que você está fazendo agora com a Holly me parece uma coisa muito interessante. Espero que a Holly venha a ser um grande produto aí no mercado de trabalho do Brasil, porque com certeza. Fundamental Perfeito. para fazer essas coisas que a gente está falando, tipo, ajudar as empresas a chegar nos resultados. Às vezes o cara tem um Messi ali, tá com ele no gol. Exatamente. Entender isso. Exatamente. Né? Entender isso em última análise. Exatamente. E conseguir entregar coisas melhores, tanto para o funcionário, quanto para as empresas, quanto para a vida das pessoas. Então, eu te agradeço muitíssimo pelo seu trabalho, pelo seu tempo de vir aqui e contribuir para a gente, para nossa discussão. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Lorenzo. Sempre bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui na trilha, né? Inaugurando aqui minha presença e podendo também trocar com você, que também é um cara super inspirador e traz questionamentos sobre a vida e tenta trazer também pessoas e temas que são muito importantes para a gente poder debater com muita gente, né? Muito bom. Obrigado. Essa é a ideia. Muito bom. Muito obrigado. Gente, tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Mais um Na Trilha do Coelho.